Imagino que você, assim como eu, já passamos pela terrível experiência de perder alguém que amamos e prezamos muito. E que dura essa realidade, saber que as pessoas um dia vão morrer e que vai chegar a nossa vez. Pois bem, esta é a segunda má notícia que o pecado gerou na humanidade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Richard e estamos falando sobre as boas notícias de Deus para nós, que é Jesus Cristo. Mas antes precisamos entender quais são as más notícias a nosso respeito. Se você ainda não viu o vídeo anterior que fala sobre a primeira má notícia, eu vou deixar no card aqui em cima no vídeo e também na descrição o link para que você venha acompanhar desde o começo. Neste vídeo falaremos sobre a segunda má notícia, que é a morte, e as três dimensões que a morte tem. Deus ele cria o homem à sua imagem e semelhança, o faz perfeito, tudo exatamente como Deus queria, tudo muito bom, e o coloca no jardim do Éden para governar sobre a terra. E Deus ele coloca apenas uma regra para o homem, como podemos ver em Gênesis capítulo 2. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Só que nós vemos a serpente contrariando a Deus, dizendo à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Talvez num primeiro momento você pense: a serpente estava certa, eles comeram do fruto e não morreram imediatamente. Pois bem, pelo menos não fisicamente. É importante dizer que a morte a que Deus estava se referindo tem pelo menos três dimensões: a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. Quando o homem pecou e ouviu os passos de Deus se achegar para conversar com eles, qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Foram se esconder, correto? Isso porque o pecado já havia os separados de Deus. O pecado ele traz a separação de Deus, ou seja, a morte espiritual. A partir do momento que eles pecaram, eles morreram espiritualmente. Por isso surgiu o medo, por isso eles perderam a inocência e eles sentiram insegurança diante de Deus. E no que isso se aplica a nós hoje em dia? Estar morto espiritualmente é viver longe dos princípios de Deus, longe da vontade do Senhor e de tudo que Ele tem para nos dar e nos ensinar. Veja o que aconteceu quando os filhos de Adão e de Eva, Caim e Abel, foram fazer uma oferta de adoração a Deus. Olha o que esse texto diz. Gênesis capítulo 4, versículos 6 e 7. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando o pecado entrou no coração do homem, a palavra do Senhor nos mostra que eles morreram espiritualmente, se tornando separados de Deus. E nós vemos neste exemplo que quando eles foram fazer uma oferta de adoração a Deus, a oferta de Abel foi aceita, porém de Caim foi rejeitada. E Deus ele fala assim para ele: se você não fizer o certo, se você não fizer conforme o meu padrão, conforme a minha vontade, ou se você não fizer o bem, você não será aceito. Quando Deus fala para não comermos da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele na verdade está falando para o homem: confie plenamente na minha definição do que é certo e que é errado. Você só tinha apenas uma regra: confiar nas minhas palavras. Porém vemos que o homem decidiu desobedecer ao Senhor e pareceu tentador definir o que era certo e o que é errado por si mesmo. Esse discernimento o homem não é capaz de ter. Isaías 59, 2. Mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. Os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não os ouvirá. Romanos 3,16 diz: porque todos pecaram e estão separados de Deus. Se eu e você queremos seguir a Deus, adorá-lo, servi-lo, mas não fazemos isso segundo o padrão dele, como nós seremos aceitos? E veja que Deus disse, o alerta que ele dá a Caim: saiba que o pecado o ameaça à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Quando o pecado entrou no coração do homem, nós passamos a ter que lutar contra ele. Nossas definições de bem
e mal são tão perturbadas que não somos capazes de atingir o padrão de Deus por si só. Então nós precisamos buscar fazer segundo o padrão dele. Por isso que a oferta de Abel foi aceita e de Caim rejeitada. E nós vemos que isso surgiu inveja no coração de Caim e ele ficou furioso. Tanto é que, alguns versículos depois, ele mata o próprio irmão. A segunda dimensão da morte é a morte física, aquela que eu citei ao introduzir este vídeo. Talvez é a morte que mais choramos e mais tememos. Nós vemos em Gênesis capítulo 5 que Adão viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. Seu filho Sete viveu tantos anos, teve filhos e filhas e morreu. É duro, dói, precisamos de consolo, mas a morte vem para todos nós. E esta é a segunda dimensão que a morte trouxe. A terceira dimensão da morte é a morte eterna. É o pior cenário possível. Imagine você ficar eternamente separado de Deus. Mas quem morre eternamente? Quem vive espiritualmente morto e morre fisicamente passará a eternidade separado de Deus. E veja que coisa terrível é nas palavras de Jesus Cristo quando ele ensina o povo a respeito de quem segue ou quem não segue as palavras de Deus. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz tropeçar e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Jesus ainda acrescenta em Marcos capítulo 9, versículo 47 e 48. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser lançado no inferno, onde o seu verme não morre e o fogo não se apaga. Então morrer eternamente significa estar eternamente separado de Deus, com um detalhe: no inferno. A sentença dos que pecam é a morte. Deus ele não mente, ele é justo. Ele disse que o salário do pecado é a morte. Quem peca recebe como salário a morte. Deus ele não tem o culpado por inocente. A segunda má notícia é que o pecado gerou a morte espiritual, a morte física e a morte eterna. O homem trocou as palavras de Deus pelas palavras da serpente. Por isso, eles pecaram e estamos separados de Deus. Toda vez que decidimos viver por nós mesmos segundo as nossas definições de certo e errado, longe da vontade do Senhor e dos seus mandamentos, estamos mortos espiritualmente. Se porventura passarmos pela morte física, nós passaremos a eternidade separado de Deus. É o pior cenário possível. Deus ele é justo e não tem o culpado por inocente. Então, se estamos mortos espiritualmente hoje, é dia da gente se converter ao Senhor, de nós fazermos a vontade dele, de nós ouvirmos a sua voz. Essa segunda má notícia talvez desperte em você a seguinte pergunta: o que eu posso então fazer para me salvar dos meus próprios pecados? E essa é a terceira má notícia que eu tenho para te dar, mas nós veremos ela no próximo vídeo. Obrigado a você que vem acompanhando essa série de vídeos. Eu tenho certeza que a palavra do Senhor ela é poderosa para nos salvar. E eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida. Então não deixe de curtir, de compartilhar. Também deixe aqui nos comentários o que você está achando dessa segunda má notícia, a morte. E se você conhecia essas 3 dimensões de mortes que Deus se referia. Que Deus abençoe a sua vida e nos vemos no próximo vídeo.